Estamos no ar com mais uma edição do programa Impressões, que hoje vai falar sobre os 51 anos da ditadura militar, comemorado no início deste mês. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o vereador, professor e presidente da Comissão da Verdade do município, vereador Lino Pérez, e também com a Derlei Catarina De Luca, ela que é membro do Coletivo Estadual Memória, Verdade e Justiça e da Comissão Estadual da Verdade. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que o assunto é super pertinente. Abril é o mês da comemoração da ditadura militar, mas também um mês de reflexão, né? A gente acho que se perde um pouco no contexto da real importância do que essa data significa para toda a nação e para todo o povo catarinense, logicamente. Eu vou começar então falando com você, Derlei, você que viveu nesse período, né? O que traz de reflexão essa data e esse mês de comemoração? De reflexão, a grande importância de continuar o trabalho, de lembrar. Por quê? Assim como a gente lembra da Segunda Guerra Mundial, tentando evitar novas guerras mundiais. Holocausto. Assim como a gente lembra do Holocausto. A ditadura militar, e nesse momento e esse ano, falar sobre ela é importante, extremamente importante, porque as pessoas confundem a crítica ao governo com a volta da ditadura, como se a ditadura fosse melhor do que o governo democrático. Na época da ditadura, ninguém podia falar, ninguém podia criticar, ninguém podia fazer greve, os jornais tinham censura nos jornais, o cinema não podia, o cinema sofria censura, nem os barzinhos à noite podiam funcionar. Todas as pessoas podiam ser presas por qualquer motivo, sem qualquer comunicação de advogado, nem pelo estilo. A democracia não. A democracia permite liberdade de imprensa, permite que a gente se expresse, permite que a gente reclame, e nós temos todo o direito de reclamar, porque é o direito de exercer a nossa cidadania. O que a gente não precisa e não deve é querer um governo tirânico, como foi. E só quem pede a volta da ditadura militar, um governo tirânico como foi, é porque não conhece. Ou aqueles poucos que se beneficiaram dela. Exatamente. Né? Porque algumas pessoas se beneficiaram da ditadura militar, mas foram muito poucas pessoas. Porque a nação inteira, na época eram 90 milhões de brasileiros, os 90 milhões de brasileiros sofreram com a ditadura militar. Que a ditadura não foi só para aqueles que foram presos. A ditadura foi para todo mundo. Agora, você tem um contexto histórico, uma bagagem, porque viveu, foi presa, né, Derlei, nesse período. Sei que você não gosta de falar muito, mas é uma história viva que está aí para ser mostrada e para passar exemplos para muitos de nós que não viveu nessa época, né? É que a gente não pode mudar o que aconteceu, mas a gente precisa evitar que aconteça de novo, né? E eu me lembro de tantos catarinenses, né? 702 catarinenses presos, 10 assassinados, dezenas de vereadores caçados, tantos deputados estaduais e federais caçados em Santa Catarina, desembargadores que foram caçados, os prefeitos que foram presos e caçados. Então, o estrago que a ditadura fez no país foi exatamente não só a prisão. O grande estrago que a ditadura fez foi a proibição da divulgação dos fatos e a impedir a formação da memória catarinense. Santa Catarina sofreu muito. Eu sofri também, mas todos os catarinenses sofreram, não foi só eu que sofri. A nível nacional, a gente estava falando anteriormente, foram 500 mil afetados de alguma forma, né? E 20 mil presos. Então, quer dizer, toda uma nação sofrendo aí por esse período. Mas, vereador, falando agora com o senhor que é presidente da Comissão da Verdade do município e que trouxe, né, ajudou a trazer, na verdade, né, um monumento ao Nunca Mais, na fachada que hoje se encontra-se na fachada da Câmara, foi inaugurado. A Derlei também estava presente, né, em outubro do ano passado. É
é para que não se apague a lembrança dos catarinenses, é para que não se apague a lembrança de toda uma nação, justamente assim como a Derlei estava falando, né? Então, eu acho que a Câmara de Vereadores, na ocasião de outubro, ela deu, acho que importante, uma belo, vamos dizer, deu um exemplo para a cidade. Além dos próprios desaparecidos serem muitos vereadores, né? O parlamento foi atacado na época, né? Muitos tiveram que sair do país, mas também ela cria uma referência ética simbólica, pedagógica para a cidade, através da arte. Porque aquela placa que está ali na entrada, não é isso? Na rampa, ela é enorme, né? Ela tem 9 metros, né, 2 metros de altura, de ferro, e ali estão os nomes das pessoas. Aquilo lembra a todos nós, que nós passamos por aqui, o que significou aquela época. Então, acho que isso foi uma referência para a cidade, uma contribuição que a Câmara de Vereadores deu em outubro, e aquela obra de arte vai ficar ali. E digo mais, a partir daí, acho que também nós temos que começar, tem outras iniciativas que se devem, a partir dessa e outras, que não só aqui, mas em Criciúma, outras cidades que também sofreram muita repressão. Aqui mesmo na cidade, nós temos que começar um projeto de tombamento do circuito das manifestações, né, e pela volta da democracia naquela época, a da Novembrada também, na Praça 15, né, a sede da UCE, que foi uma grande referência de resistência da União Catarinense de Estudantes aqui no centro. Enfim, há uma série de iniciativas que nós temos que criar esses marcos simbólicos por onde percorre a luta pela resistência, a luta pela democracia. Agora, a democracia é tão importante, mas é tão importante, que inclusive até para aqueles que se manifestam contra, né, ela permite que oxigene a opinião pública. Algo que não podemos permitir, né, é a intolerância, né, a impunidade, né, e esquecer o que passou. E o paradoxo disso, a contradição brutal disso, é que no dia 13, uma parte, que eu entendo que eu acho que é uma parte minoritária, que é legítima manifestação do dia 13, uma parte estava pedindo a volta do período do golpe civil-militar na época. Isso não dá para admitir. Mas só como é que você resolve isso? Através do debate, da discussão, de mostrar o que foi naquela época permanentemente para a juventude atual, para a geração. Porque também, o que aconteceu nesse período? Houve uma espécie de esquecimento programado. Porque a Comissão Nacional da Verdade, ela se instalou muito tardiamente, né? Agora, vou dizer, comparando com os 30 anos, ela se instalou muito recentemente, né? Que acaba de terminar os seus trabalhos, né? Mas esse deslocamento, né? Esse gap de não apurar, isso é uma geração inteira consolidou uma impunidade. Que está sem saber, entendeu? Né? E isso eu acho que é importante que ela colocou, eu acho que é um grande avanço que ela teve, a Comissão Nacional da Verdade, uma grande contribuição para o país, a Comissão Estadual aqui da, né, Memória, Verdade e Justiça também, nós aqui, enfim, mas ela chegou tardiamente, depois de muita luta, né? Então, acho que é importante agora nós temos que lutar contra com o esquecimento, contra aqueles que não toleram o regime republicano democrático, que é isso que é importante colocar. As gerações estão pedindo isso hoje, não sabem o que significa isso. Não podemos ficar mais 30, 40 anos de novo. Tá certo? Então, acho que esse programa que está aqui, esse debate que eu estou fazendo aqui, o programa nas escolas, acho que a Comissão da Verdade tem que acho que é um trabalho fundamental dentro das escolas, porque é toda uma geração, né? Eu vejo, pela minha época de escola, eu acho que, a meu ver, os estudos ainda são muito a nível nacional e não pegam, como a Derlei falou, uma memória catarinense que é de suma importância, eu acho, inclusive para que se tenha um parecer. Eu acho que essa época da ditadura deveria ser tratada de forma singular por cada estado teve seu reflexo, teve a sua representação e teve seu ganho e sua perda, né? Então, a formação da memória é fundamental exatamente por isso. Porque as pessoas que falam que a ditadura foi boa, que são poucas, elas falam porque elas não sabem o que foi. Mas eu quero dizer que o ano passado nós trabalhamos em quase todas as escolas e universidades, e esta semana e o mês inteiro está acontecendo. Hoje, na FECESC tem um debate sobre a ditadura militar com professores da universidade e historiadores da UDESC. Amanhã, dia 1º, tem na UFSC com a presença da doutora Rosa Cardoso, que é membro da Comissão Nacional da Verdade. A semana que vem, do dia 6 ao dia 10, nós temos na Unisul, com a presença do filho do João Goulart,
o João Vicente Goulart, dia 6, 7, 8, 9, 10, tanto na Unisul de Tubarão, como na Unisul de Palhoça. Nós vamos ter apresentação de filme e debate. Nós temos amanhã uma programação de filme e debate na cidade de Criciúma, na Unesc. Então, nós temos 3 universidades, a Unesc, a Unisul e a UFSC. Nós temos várias escolas em Criciúma, Içara, Palhoça, Tubarão, Florianópolis, programando filmes para discutir essa semana. Nós temos agora dia 15, 16 e 17, no Rio de Janeiro, um encontro nacional de todas as comissões estaduais, exatamente para fazer a programação daqui para frente, né? Nós encerramos uma etapa, que foi a etapa de audiência pública, agora estamos confeccionando os relatórios e daqui para frente. Por exemplo, uma questão que surgiu na época da ditadura e que continuou no período democrático, junto com a repressão, foi os famosos autos de resistência. Antes era a polícia militar ou o exército ou a própria polícia civil. Chegava, prendia, matava e dizia que o preso tinha resistido à prisão. O Bacuri foi preso dessa maneira. Ele foi preso em tortura, foi assassinado dentro da cadeia, levaram o corpo dele para um descampado, deram 30 tiros pelas costas, disseram que ele tinha fugido da prisão e tinha resistido à prisão. Os famosos autos de resistência, criados durante a ditadura militar, continuaram no período democrático. Então, o presente, o hoje, não está separado do ontem, né? E o ontem e o hoje vai ser o amanhã também. Sim. Então, hoje nós temos que lutar nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, para acabar, junto da polícia, essa história dos autos de resistência. Porque é muito fácil. A polícia chega, mata o cidadão e diz que ele resistiu. E a gente vê isso diariamente. Não tanto em Florianópolis, graças aos céus, mas no Brasil inteiro a gente acompanha isso. Então, são muitas coisas. Nas ocupações, né? Nas ocupações, nas manifestações. Porque não importa se é um ladrão e um traficante, ele tem que ser preso? Tem. Tem que ser punido? Tem que ser punido. Mas ele tem direito a advogado, ele tem direito de defesa e ele é um cidadão que, eventualmente, pode se emendar. A gente não pode partir do princípio de que a pessoa nunca vai se emendar, né? A Constituição brasileira, ela não permite a pena de morte. Ela não permite castigos cruéis e degradantes. No entanto, a polícia mata e diz que que a pessoa resistiu. E produz ali um documento chamado auto de resistência. Então, esse é uma das 29 recomendações da Comissão Nacional, né? Porque existem muitas outras. Como, por exemplo, a busca dos corpos. Nós não encontramos todos os corpos. De Santa Catarina, nós ainda estamos buscando. O deputado Paulo Stuart Wright, que desapareceu, era de Joaçaba. O João Batista Rita, que era de Criciúma. O Diego Fernandes de Oliveira, que era também de Criciúma. Os corpos não apareceram. As famílias têm o sagrado direito de enterrar. Seus familiares, né? Dos tempos antigos, as pessoas enterram seus mortos. Né? É diferente uma pessoa desaparecida e uma pessoa morta. É verdade. Bom, nós vamos continuar falando sobre esses direitos que temos e sobre algumas legislações que ainda, né, insistem em existir no próximo bloco. Já voltamos, tá? O Impressões volta já já. Estamos falando hoje sobre os 51 anos da ditadura militar. Nós já voltamos.
Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje está falando sobre os 51 anos da ditadura militar, comemorado dia 1º de abril. Falando comigo está o vereador, professor, presidente da Comissão da Verdade do município, Lino Pérez, e Ederlei Catarina de Luca, membro do coletivo estadual Memória, Verdade e Justiça e da Comissão Estadual da Verdade. No primeiro bloco, nós falamos sobre o encontro nacional que vai ter no Rio de Janeiro para discutir ações futuras, né? Nós falamos de toda a agenda no mês de abril direcionada à memória, esse resgate da memória, né? Que fala sobre todo esse período da ditadura, e também nós demos todo um contexto histórico das pessoas que se perderam aqui. Eu queria falar sobre outros nomes que aqui de Santa Catarina, para a gente lembrar, já que a gente está nesse resgate aí, né? Você estava falando de algumas pessoas. O caso do Hamilton Cunha, né? Que é daqui, de Florianópolis, nativo daqui, que foi desaparecido em 69, né? Corpo ainda não fechado. Isso aí é quase um elemento simbólico nosso, né? Um grande companheiro. Sim. Que desapareceu. Agora nós estamos em oitivas, né? Realizando oitivas no ano passado, já em 2 pessoas, e vamos continuar esse ano ainda tendo algumas audiências com as pessoas por exemplo, o evento da Bahia Verde, né? E a Novembrada também, que são 2 grandes eventos que é nosso foco em cima disso, né? Que atingiu os sindicalistas, né? Vários, Márcio de Campos e outros, nós estamos conversando com eles, né? Para que eles façam depoimento disso, né? Foram 99 desaparecidos sindicalistas, 25 torturados, enfim, mas em Santa Catarina. Nós estamos verificando o caso da Comissão da Verdade aqui em Florianópolis, ajudando a Comissão Estadual, né, para a gente concentrar aqui, como agora também acaba de ser criada a Comissão da Verdade da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, que também vai apurar os casos de todos os acadêmicos e professores universitários e técnico-administrativos que também desapareceram, né, ou sofreram tortura. Então, é uma comissão que acaba de ser criada agora também. Uma corrente, né? Para fazer esse resgate histórico e também dos corpos, né? Que ainda estão desaparecidos. As comissões continuam trabalhando normalmente, né? A todo vapor. A presidente da República, ela constituiu um grupo de trabalho que responde diretamente à comissão, à presidência da República, para orientar esse trabalho no Brasil inteiro. E a Câmara Federal, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, já constituíram formalmente, por lei, uma subcomissão chamada Subcomissão Memória, Verdade e Justiça, para que trabalhem a formação da memória, basicamente nas escolas, em cada um desses estados. Estamos tentando em Santa Catarina que se forme essa subcomissão para dar suporte a esse trabalho, né? Porque, na verdade, se a gente fala muito nessa questão da memória, né? Mas como que se forma a memória? A memória se forma com fatos concretos e precisa ter uma estrutura mínima. Nós estamos na Semana da Páscoa e nada melhor para saber o que é memória como a Semana da Páscoa. Como é que nós estamos há 2014 anos, 2015 anos, depois da morte de Cristo, falando nele? Porque a igreja não deixou esquecer. Exato. A Igreja Católica não deixou esquecer. E para isso ela fez o quê? Ela criou um rito. E é um rito tão forte, que as pessoas vão todos os dias e ainda se emocionam. E o ritual da missa, ele é feito no mundo inteiro e é igual, não é diferente, né? É um ritual. Tem um rito que é igual, que tem começo, meio e fim, mas fala sobre acontecimentos de 2000 anos atrás e as pessoas ainda se comovem e as pessoas continuam indo. Então, nós precisamos criar rituais desse tipo. Como é que a gente consegue isso? Na imprensa, nas escolas, nas universidades e com atos concretos, como foi o caso do monumento na frente ali da Assembleia Legislativa, como foi o caso do memorial feito na Câmara Municipal aqui,
como foi o caso da praça feita lá em Criciúma, a praça feita lá em Recife, o monumento feito na USP. Hoje, até o Esporte Clube Flamengo tem, dentro do estádio, um memorial do Stuart Angel. Porque o Stuart Angel era um atleta do Esporte Clube Flamengo, né? E ele foi, tem até filmes sobre o caso dele, ele foi preso, amarrado no escape, no escapamento do carro, e ele morreu arrastado e asfixiado no escapamento de um jipe, feito pelo Exército, no Rio de Janeiro. E hoje, né, quando os atletas do Flamengo entram e quando os torcedores entram no estádio do Flamengo, eles veem o monumento ao Stuart Angel. Então, são ações concretas, porque a gente só pode formar a memória com ações concretas. A história da festa de São João é um negócio que aconteceu lá em Portugal 500 anos atrás, mas a gente se lembra. Por que a gente se lembra? Porque tem um fato concreto, né? Existe um fato concreto, compreende? As festas as festas que fazem os alemães, as festas que fazem os italianos. Por quê? Isso é manutenção da memória. Isso é formação da memória do povo catarinense. Nós não podemos ser pessoas desmemoriadas. Nós temos que saber de onde que viemos, o que os antepassados fizeram, qual é a nossa proposta hoje e o que vamos deixar para o futuro. Exatamente. De que forma que a Comissão da Verdade do município, que é tão recente, o senhor estava falando, pode contribuir para que, e está fazendo, né, ações para contribuir para que essa memória se propague e as pessoas não percam a memória? Não, é isso, é trazer as oitivas, né? No caso, foi o senhor Augusto, por exemplo, que é um carteiro, na época do Correio, que foi despedido, né? Sofreu um impacto de 5 anos, ficou desempregado. Ele fala, né? Ele fala aqui, acho que muitos outros falaram, eu assisti também estadual, ele fala e se emociona, chora, entendeu? Quer dizer, até hoje, depois de todos esses anos, ele ainda ele se emociona. Também o Iberê, também, Machado, falou também que foram perseguidos na época. Então, imagina uma mãe que não pode enterrar seu filho. Foi o caso das mães, né, de Maio, na Praça de Maio, lá no caso da Argentina, que foi um marco simbólico mundial, né? Então, o direito de enterrar os seus filhos, o direito ao enterro, entendeu? Falou, eu achei incrível essa metáfora, né? O corpo de Cristo. É o corpo do filho que desapareceu, do seu parente querido. Isso é a pior coisa que pode acontecer. É não poder enterrar os seus mortos. Então, é isso, acho que a Comissão da Verdade vem trazer à luz quem é que escondeu, onde é que ele foi parar, as torturas como é que foram feitas, que é um crime inafiançável, chama de isso, não é a tortura, porque se coloca os esforços, não, já passou, já prescreveu. É a questão da prescrição, né, que é outro problema do debate jurídico. Não, é imprescritível a tortura. O Ministério Público já tem uma posição a respeito. Ah, ótimo. Já abriu inquérito em relação ao assassinato do Frederico Maier, que era aquele estudante, aquele menino arquiteto de Timbó. Já abriu com relação a Alceri Gomes da Silva, irmã da Clélia, que é de Blumenau. Já abriu o inquérito com relação à minha prisão e tortura. E já está chamando os torturadores. Né? O Ministério Público Federal de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, eles estão realmente empenhados em esclarecer a verdade. Nós vamos querer que os torturadores vão para a cadeia? Dificilmente. Tudo mais de 70, 80 anos. Mas nós queremos o reconhecimento histórico de que eles prenderam ilegalmente, torturaram ilegalmente e assim sejam considerados. Entende? Porque eles não vão pagar nenhuma indenização monetária. Não vamos recuperar o tempo. Nós não vamos anular aquilo que aconteceu. Mas nós queremos que fique registrado historicamente o que aconteceu. Para quê? Para servir de exemplo para o futuro, para não acontecer de novo.
Para que a memória não seja esquecida, né? Eu quero lembrar também que, além de todo esse trabalho que é fundamental, que é toda a apuração dos desaparecidos, enfim, né, os que sofreram repressão, e trazer essa memória viva de novo, né, para que nunca mais ocorra, que ditadura nunca mais, eu queria lembrar também uma revisão da Lei Nacional de Anistia, porque ela está ultrapassada, ela foi feita num período de transição do período militar, logo naquela período aí do Figueiredo, né, em direção, na época do Sarney, e esse período foi uma espécie de anistia consentida. Então, isso tem que ser revisto. Então, esse é um grande debate nacional. Não sei como é que está isso, se o Darley está acompanhando, como é que está o debate nesse momento do Congresso Nacional, mas esse é uma grande campanha de revisão dessa lei da anistia, que é outro ponto também central que as comissões estão trabalhando nesse momento também. A discussão existe a partir do momento da condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Justiça, da OEA, a discussão se estabeleceu. Nós antes já discutíamos, mas o Supremo Tribunal Federal nunca tinha se manifestado. Aí o Supremo Tribunal Federal, na época, há 5 anos atrás, disse que não podia que a Corte Interamericana de Justiça da OEA não tinha ascendência sobre o Estado brasileiro. Contudo, porém, todavia, as coisas mudam, as pessoas pensam, né? E a grande virtude do ser humano é a possibilidade de mudar. Já alguns juízes do Supremo Tribunal Federal, eles não falam em revisar a lei da anistia, mas eles dizem o seguinte, que a Constituição Federal diz, e a lei da anistia fala, que não existe anistia para torturador, que ela não diz que anistiou os torturadores. Então, eles já abrem a possibilidade de processar os torturadores. E os juízes já estão aceitando. As ações do Ministério Público já são relacionadas a isso. O Coronel Ustra, em São Paulo, já foi condenado, recorreu ao Supremo, o Supremo ainda não se pronunciou, mas ele já foi condenado em todas as instâncias. Só falta o Supremo Tribunal Federal decidir, né? Mas ele já foi condenado. E qual é a condenação dele? Vai para a cadeia? Não, não vai para a cadeia. Vai ter apenas um registro na folha corrida dele do Exército de que ele atuou na repressão e foi um torturador, que ele torturou brasileiros. Uma outra questão que a gente discute muito e que depende muito do Congresso Nacional e é uma questão que o povo brasileiro precisa saber essas coisas. Na época da ditadura, a ditadura inventou uma comenda, uma medalha que dava aos torturadores, que chamava a Medalha do Pacificador. Então, todo o pessoal que participou da repressão recebeu a Medalha do Pacificador. E essa Medalha do Pacificador ainda tinha um detalhe mais agravante, que era receber a Medalha do Pacificador com palma. Receber a Medalha do Pacificador com palma significava que ele tinha matado preso político, que ele tinha matado opositores do regime. Então, é muito fácil de saber, né? Só que o Exército ainda não nos concedeu, nós temos a lista de todos os torturadores. Temos os depoimentos deles, temos da maioria deles, temos os depoimentos dos que foram torturados, e nós precisamos comparar as duas listas. A lista dos que receberam a medalha do pacificador e a medalha do pacificador com palma e a lista dos torturadores, que já foi divulgado, inclusive são 377 torturadores, que é um documento oficial do Estado brasileiro, que foi feito e assinado pela Comissão Nacional. Então, isso vai depender muito da Câmara Federal e do Senado. Porque o que nós queremos? Né? Como eu já disse, eles não vão para a cadeia mesmo e ninguém está pedindo reparação nenhuma. Mas nós queremos que
o Estado brasileiro Reconheça. retire deles essa medalha. Entendeu? Agora parece uma ironia, né? A medalha do pacificador com palmas. Medalha do pacificador, porque o pacificador seria o Duque de Caxias. E quem foi o Duque de Caxias? O Exército me mata quando eu falo isso. Mas quem foi o Duque de Caxias? O Duque de Caxias acabou com todas as rebeliões existentes na época da regência e na época do Segundo Reinado. Foi um matador de índio, um matador de... Ele reprimiu todas as rebeliões que teve no Brasil. Então, ele era chamado pelo Pedro II de pacificador. E, ironicamente, essa medalha seria para homenagear o Duque de Caxias. Bom, vereador Lino, as últimas considerações, nós estamos com o nosso tempo limitado, várias ações vão ser feitas em abril, vocês estavam falando, a comissão é recente, mas os trabalhos estão firmes e fortes aí para que a memória não se perca, né? As últimas considerações para que a gente encerre aqui com chave de ouro? Acho que é isso, acho que espero que, principalmente as crianças, nesse momento, né, que estejam escutando esse programa, os jovens, né, principalmente, nasçam no seu coração a verdadeira vocação para a democracia e a tolerância do outro, que a gente possa respeitar o outro, né? E isso é fundamental no direito à discórdia, que puder chamar, mas no campo do Estado de Direito. Quer dizer, sem isso, nós estamos de novo repetindo a história, como diz Marx, como farsa. E não podemos, ironicamente, de novo escutar as pessoas que querem volta ao regime militar. Ou porque não conhecem, ou porque tem uma alienação profunda da educação brasileira, que permite esse tipo de coisa, descontando aqueles que realmente fizeram parte do sistema. Porque também tem, isso é importante que se diga, há um pensamento que está aí, presente, de tentando justificar o contrário. De que também os soldados, muitos morreram na guerrilha, no ataque. Então, teve um capitão da Polícia Militar de Santa Catarina, nascido em Piratuba, que foi assassinado. Capitão Vânio. Então, ele era militar. Então, eles justificam o sentido inverso, que também os militares foram vítimas. Então, há uma ideologia, há um discurso que tenta justificar isso, acobertar isso. Né? Mas não, eu acho que é importante que, de fato, não tem preço a democracia em qualquer lugar do mundo. Então, isso é um patrimônio da humanidade hoje. E isso tem que ser preservado, tem que ser nas escolas, fundamentalmente nas escolas, colocado isso nas universidades. Esse é um papel fundamentalmente pedagógico, cidadão, que eu acho que a nossa Constituinte de 88 colocou esse marco, e nós temos que aprofundar esses princípios éticos da Constituição brasileira e do Estado de Direito, que hoje está se ampliando. Espere que nunca mais voltemos, certo? E que cada vez diminua essas pessoas que clamam, porque no fundo é uma intolerância, querem uma espécie de ditador que vai resolver todos os problemas. Não tem como uma pessoa, um ditador, um regime, querer, para resolver, só se cala a boca de todos. Aí sim, aí é fácil governar. Por quê? Porque nessas pessoas está intolerância. Nessas pessoas não querem escutar o outro. Tá? E querem resolver os problemas do país, de corrupção, do passe de mágica. Ou que uma pessoa vai resolver isso. Isso aconteceu com tantas vezes na humanidade. De volta e meia vem um ditador resolver o problema. E não resolve. Tá? A história está mostrando todo o tempo, né, essa questão. Que não é o caminho, né? O fracasso dessas. Eu agradeço a participação de vocês dois. Muito obrigado por essa aula, né, que a gente teve aí. O programa Impressões hoje falou sobre os 51 anos da ditadura militar e todas as ações que vão ser feitas ao longo do mês de abril. Nós voltamos em uma próxima edição. Até lá. Agora a gente fica.